Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ser criança diante de Deus, o que a Bíblia quer dizer quando Jesus disse isso. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, Instagram, blog, Facebook, TikTok estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente, eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem também o Seja Membro para pessoas que desejam receber vídeos exclusivos todas as semanas e ainda participar de um grupo no WhatsApp. Tem a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos, cartinhas ou troca de parcerias. Gente, na palavra do Senhor em Mateus 18:3, olha o que está escrito. E disse Jesus: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, gente, qual que é a minha visão em relação a este versículo? O que Jesus disse? A não ser que vocês se convertam ao quê? À Bíblia, à palavra de Deus. Amém? Porque o próprio Jesus disse: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Que mandamentos? A Bíblia obedece a palavra de Deus. Amém? E o próprio Jesus disse: e ainda ser como criança. Então, gente, eu creio que Jesus trouxe essa expressão de ser como criança relacionado à pureza. Porque geralmente quando você olha para uma criança, você vê o quê? Inocência, ingenuidade, você não vê malícia, você não vê maldade. Claro que nenhuma criança é perfeita, porque na Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores, né? Não é que todas as crianças são santinhas, são boazinhas. Tem umas crianças que, né, você olha assim e você fala: meu Deus do céu, vem de Deus mesmo isso? Tem criança que é pronta, né, gente? Mas eu acredito que Jesus quis dizer em relação à inocência. Sabe, mesmo aquelas crianças que aprontam em relação a alguns assuntos que é para adulto, elas não entendem. O adulto, ele já tem aquela malícia, sabe? Você faz aquela piadinha subliminar, você tá entendendo? O adulto já pega, a criança nem percebe, entendeu? Então o que Jesus requer de nós é a pureza de uma criança, é a inocência de uma criança. A criança, ela é muito fácil em perdoar, por exemplo. A criança, geralmente criança é assim. E olha que eu nem sou mãe, hein? Imagina quando eu for mãe e eu já tenho esse entendimento. Por exemplo, a criança, ela começa a fazer birra, chora, chora, chora. Ela aprontou e você que é pai e mãe deu uma palmadinha lá e ela chorou mais ainda. Eu sou a favor de dar uns tapinhas assim, viu, gente? Que tem um monte de gente que fala assim: ai, porque não pode bater em filho. Minha filha, eu vou te falar uma coisa. Eu apanhei quando eu era criança e mesmo assim eu fui um demônio na minha adolescência. Imagina se eu não tivesse apanhado. Não é porque, assim, é claro que não é pra espancar a criança, isso eu sou contra também. Mas dar uns tapinha pra criança aprender. Eu, quando eu tiver meus filhos, se aprontar, se passar dos limites, me desrespeitar, se fazer coisa errada, vai levar uns tapas sim. Oxi, comigo não tem essa não. Meu filho vai ser mimado não, é ruim, hein? Vai aprender dentro de casa, porque se não apanha em casa, apanha na rua. E eu digo isso por experiência própria, viu? Porque eu apanhei da minha avó, né? Porque eu fui praticamente criada pela minha avó. Minha mãe também me criou, mas assim, o braço forte mesmo foi da minha avó. Minha avó, eu tinha medo da minha avó, viu? Quando minha avó me pegava, rapaz, tinha que correr, viu? Mas a minha avó era muito respeitada, entendeu? Por todos os netos. Por quê? Porque ela tinha autoridade, né? Ela não era boba, não. Ela não deixava nenhum neto ser boca suja com ela, ser bocudo, sabe? Não tinha essa, não. E todos os netos cresceram ali respeitando a veinha. Por quê? Porque ela soube impor autoridade, mesmo se fosse preciso dar uns tapas para aprender. E assim, gente, criança a gente tem que ensinar a criança. Na própria Bíblia diz: instrua a criança no caminho em que deve andar e quando ela crescer ela não se perderá. Então a gente tem que educar os nossos filhos desde criança. Porque se a criança não aprende em casa, aprende na rua, e na rua é pior. No mundão é pior, porque os pais, quando corrigem por amor. Agora, no mundão, vai jogar uma pessoa mimada no mundo. Quando uma criança, desde pequenininha, ela aprende a viver, ela aprende a ter limites, ela aprende a respeitar, quando ela vai pro mundo, ela tá mais preparada. Agora uma criança, imagina uma criança mimada, que nunca levou um tapa, nunca foi educada, nunca teve limites. Ah, vai pro mundo, sofre, viu? Sofre porque o mundo é cruel. O mundo não tem o amor de pai e mãe. Então é melhor que aprenda em casa do que aprenda na rua, porque, meu filho, da vida ninguém escapa, não. Ou tu aprende no amor, ou tu aprende na dor. Tô falando alguma bobeira? Acho que não, né? Então é melhor ensinar os nossos filhos no amor, não é?
para que quando eles forem viver, eles já estejam preparados e não sofram uma vida pela falta de educação que não tiveram. Amém? Então, gente, crianças, né? Estamos falando de crianças aqui. A criança, ela deve ser instruída, preparada, e na Bíblia diz que quando nós nos convertemos para Jesus, nós somos como bebês espirituais. Na própria Bíblia diz que no mundo espiritual nós somos tratados com leitinho, né? Então, o próprio apóstolo Paulo disse, ó, com os novos convertidos, pega mais leve, vai devagar, tenha mais paciência, explique, ensina o beabá por parábolas, traga um entendimento claro para que eles não fiquem confusos, sabe? Então, a própria Bíblia diz que existe um zelo especial da parte de Deus pelos novos convertidos, porque para Deus, os novos convertidos são como bebês espirituais. Isso é lindo, gente. Você vê a paciência de Deus. Por isso que na Bíblia diz que nós somos novas criaturas, porque literalmente no mundo espiritual nós nascemos de novo. E nós temos que reaprender a viver. Existe um processo de metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente. Algumas pessoas dizem assim que quando a gente vira crente, a gente passa por lavagem cerebral. Vou te falar uma coisa, é uma lavagem mesmo, porque a nossa mente no mundo é bem podre, né? É bem suja e o Espírito Santo com o sangue de Jesus vem e limpa a nossa mente. Então é uma lavagem cerebral mesmo, mas é pro nosso bem, amém? Só que assim, gente, através da nova conversão da Bíblia, a gente recebe novos olhos, um novo coração, uma nova visão espiritual, uma nova visão sobre a vida. A gente recebe uma nova mente, que é a mente de Cristo. A conversão é algo assim tão maravilhoso, tão sobrenatural, tão divino. E tem os frutos, né, que testificam na vida da pessoa e de todos que estão ao redor da pessoa, porque a pessoa realmente muda. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela muda, viu? Muda de verdade e pra melhor. Todos notam. E assim, gente, agora, ser como criança para Deus, que é o que Jesus nos pede pra gente permanecer como crianças. Tem muita gente que confunde. Tem um pregador aí que adora falar que ele é criança. Ai, porque eu sou a criança de Deus, eu sou como criança para Deus. Porque eu tenho intimidade com Deus, então, na minha intimidade com Deus, eu sou como uma criança. Até aí é bonito o que ele fala, beleza. Mas essa mesma pessoa diz que a gente tem que mudar a Bíblia. Aí você começa a ver a malícia por trás da aparência de uma pregação pura, entre aspas, uma falsa pureza. Por quê, gente? Na Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, mas a gente não tem que ser tolo. Você tá entendendo? A gente não tem que ser ignorante. Porque, por exemplo, você não vai pegar uma criança e colocar essa criança para fazer uma cirurgia em alguém. Porque essa criança, ela não estudou, ela não tem preparo para isso. Você tá entendendo? Agora imagina uma criança pegando... Eu nem sei o que eu tô falando, é o Espírito Santo que tá me levando fluindo aqui, gente. De verdade, que isso não tava no roteiro. Imagina uma criança pegando a faquinha, costurando, fazendo toda a cirurgia e ela não sabe fazer. Mas falaram pra ela que ela sabe. E por falarem pra ela que ela sabe, ela foi tentar fazer a cirurgia. Matou a pessoa. É óbvio que mata a pessoa. Então, existem crianças que não têm o conhecimento, entendeu? Necessário para atuar em algo, para trabalhar em algo, porque criança é criança. Criança tem que viver a fase de criança, entendeu? Não esse lado da criança que Jesus requer de nós, esse lado que falta conhecimento, esse lado que falta entendimento, não é isso, porque crianças, apesar de serem puras, inocentes, elas também são ingênuas, elas também são ignorantes em algumas áreas, em algumas determinadas áreas, elas não têm entendimento de algumas coisas, elas são até mesmo tolas em relação a alguns assuntos quando se refere a assuntos para adultos. Você não vai pegar uma conversa de um adulto e vai colocar uma criança para entender. Por exemplo, a gente vai falar sobre o dólar. Então, o dólar está em alta, a criança vai ficar assim... tudo bem que as crianças de hoje em dia é muito inteligente, né, gente? As crianças de hoje em dia, rapaz, falar pra você, quando eu tinha uns 10 anos, eu ainda brincava de boneca, e hoje em dia as crianças de 10 anos já é trilingüe. Parece que de geração em geração as crianças ficam cada vez mais capacitadas, né? Então, o que Jesus requer de nós não é que a gente seja literalmente como criança, porque do mesmo jeito que existe vantagem em ser criança, existe a desvantagem em ser criança. Então, existe a vantagem em ser adulto, que é ter entendimento, conhecimento,
discernimento em saber o que é certo e o que é errado, e devido às experiências da vida, a gente olha para uma pessoa, a gente sabe quando a pessoa está sendo falsa, a gente olha para uma pessoa, a gente sabe quando a pessoa está sendo invejosa, a gente olha para uma pessoa, devido às nossas experiências da vida, a gente sabe, a gente desconfia quando a pessoa está mentindo. Por quê? Porque o adulto, ele é preparado. De tanto que apanhou na vida, a gente é preparado. Agora uma criança, se você chegar uma criança e contar uma mentira, ela vai acreditar. Então Jesus, ele não requer de nós que a gente seja literalmente como criança, mas que a gente tenha a inocência, a pureza. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Existem muitos filmes aí que eu acho a coisa mais linda, por exemplo, em relação a racismo. Eu já vi um filme que é antigo, muito antigo, que mostra uma menininha que ela era branca. É um filme muito bonito, mas eu esqueci o nome desse filme. E ela fez amizade com uma menininha negra. Só que ela nem ligava pra cor da menina, porque ela era criança. Então pra ela não fazia diferença nenhuma, mas os pais eram racistas. E naquele tempo o racismo, ele era aceito. Então a menininha branquinha não entendia por que a amiguinha dela negra era desprezada. Por que os pais dela não gostavam da amiguinha dela? Sendo que a amiguinha dela era tão legal, ela amava a amiguinha dela. Você tá entendendo? Então a criança não tem maldade que o adulto tem, sabe? Não tem os olhos escuros, não são cegas, porque elas vivem no amor. As crianças ainda não se corromperam como os adultos se corromperam. Então essa é a diferença. Papai do céu quer que nós tenhamos olhos de crianças, quer que nós venhamos tratar as outras pessoas como crianças. Mas isso não significa que a gente não tem que ter conhecimento, não tem que ter entendimento, como muitos pregadores por aí. Quando eu vi esse pregador, ele foi e falou assim: porque para Deus eu sou como uma criança. Só que esse mesmo cara que diz ser como uma criança na presença de Deus é o mesmo cara que teve a malícia e a malignidade de pregar que a Bíblia deve ser mudada. Para mim, esse cara tem demônio. Porque uma pessoa que se volta contra a palavra de Deus, ela tem o espírito do anticristo. Ela não tem o Espírito Santo. E mesmo assim, na Bíblia diz que o espírito do anticristo enganaria muitos, porque no começo ele seria bonzinho. Então muitas pessoas pensam que o anticristo vai ser uma só pessoa. Ok, a manifestação do filho das trevas, que vai ser o anticristo, que vai ser uma só pessoa, vai acontecer ainda. Mas o espírito do anticristo já está no mundo. E existem muitos anticristos por aí, inclusive dentro da igreja, infiltrados. A gente olha e pensa que é de Deus. Mas ele prega tão bem. Olha o rostinho dele, que ovelhinha, como ele é bonzinho. Mas por trás, só Deus sabe as intenções, a malícia. Você tá entendendo? A gente conhece a árvore pelos frutos, não por aquilo que ela prega, não por aquilo que ela mostra em fotos, em vídeos. Observe os frutos, analisa a palavra, vê se está de acordo com a palavra. Se voltou contra a palavra, espírito do anticristo. Não tem o Espírito Santo. Você tá entendendo? A gente tem que ser firme no nosso julgamento do que é de Deus e do que não é de Deus. Senão, meu filho, tu é levado junto pro mundo. Consequentemente, se não se arrepender, pro inferno. São dias maus. Então entenda, quando Jesus disse que a gente tem que ser como criança, é em relação à pureza. A inocência é ter os olhos puros, é não ter malícia, é não ter preconceito, é não ter racismo, é não ser intolerante a outras pessoas só porque não acreditam no mesmo que você, é ter paciência, é amar os inimigos. E o que é amar os inimigos? É ser trouxa? É ser tapete? É ser capacho? Não, é perdoar e é orar por essa pessoa. Você não precisa conviver com os inimigos, mas perdoe. Perdoe e ore por esta pessoa. O próprio Jesus disse: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Aquele que quer me seguir, pegue a tua cruz e siga-me. Só que na Bíblia também diz que o fardo de Cristo é leve, o jugo de Cristo é suave. Então quando a gente busca obedecer a Deus, a nossa obediência vai se tornando natural, até que não vira mais um fardo, até que a cruz não fica tão pesada, porque o Espírito Santo te ajuda a carregar. E chega um momento da sua vida que se torna leve perdoar, que se torna leve orar por um inimigo, mas assim, sempre finque os seus pés na rocha. O que é a rocha? É a palavra. Na própria palavra do Senhor diz, Jesus disse que a casa que é construída na areia, o vento vem e bate, a casa cai. Mas a casa que é construída na rocha, o vento vem e bate, mas a casa não cai. Ele se refere a nós, cristãos. Então a gente tem que ter firmeza na palavra. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. É a nossa proteção, é a nossa segurança.
Mas aquele que se abstém da palavra de Deus, aquele que se volta contra a palavra de Deus, cairá, porque de Deus não se zomba. Então não se deixe enganar por pessoas que dizem ser como crianças, mas não são. Na verdade, a sua malícia está mais enraizada do que você possa imaginar. Quer ver mesmo se uma pessoa realmente é pura como uma criança? Observe os frutos, observe a maneira que ela trata as pessoas, observe a maneira que ela enxerga a vida. Tenha a fé de uma criança. Geralmente, a maioria das crianças não duvidam das coisas que falamos para elas. Elas acreditam, por exemplo, criança acredita em Papai Noel, porque crianças têm fé. A fé de uma criança é linda. A gente sabe que Papai Noel não existe, mas eu estou trazendo no contexto fé. Elas acreditam em algo que elas não viram, mas que contaram para elas. Então a fé de uma criança é linda. A gente vê Deus, a gente não vê, mas a gente sabe que Ele é real. Então que a nossa fé também seja como a fé de uma criança. As crianças não ficam esperando Papai Noel no final do ano com toda a convicção. Eu lembro quando eu era criança, quando chegava no Natal, minha avó sempre falava pra mim e pros meus primos que o Papai Noel ia vir. A gente dormia em volta da árvore de Natal, ela deixava, a árvore de Natal ficava lá na garagem, e eu e os meus primos, a gente pegava tapete, cobertor, e a gente ficava tudo em volta da árvore de Natal, e minha avó deixava a gente dormir lá. E a gente tinha certeza que o Papai Noel ia vir. E aí a gente acordava e minha avó falava, ele já passou e vocês estavam dormindo, eu não quis acordar vocês. E a gente acreditava. Então do mesmo jeito que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, a gente deve esperar. Da mesma maneira que crianças esperam o Papai Noel, a gente deve esperar a volta de Jesus, sem duvidar, com expectativa, com alegria. É claro que Papai Noel não existe, mas o nosso Jesus existe. Amém? Então é isso, gente. A gente tem que aprender a entender o que Jesus quis nos dizer, tá bom? É o que o próprio Jesus disse. Eu vos envio em meio a lobos. Então sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. É para ser como criança? Em algumas partes. Amém? Tem a pureza e a inocência de uma criança, mas seja prudente e astuta como uma serpente. Foi o próprio Jesus que disse. Que nós saibamos juntar tudo que Jesus ensinou e ter um entendimento claro do que é ser cristão. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.